falaste, o presente não era nosso, o presente era dela. Ela queria corrigir aquele milímetro de sorriso gengival e queria avançar o medo. E impactar, né? E queria fazer a rino também. Exato. E aí eu te mandei ela, né? Aí cara, acho que a gente passou uns 2 meses, André, planejando esse caso ou mais. Eu tava com um pouco de medo. Eu também, não tem Porque noção. eu nunca tinha feito. O primeiro caso, né? Foi o primeiro caso aqui em São Luís. Então, se desse errado. Nossa. E eu fui muito claro com ela. Eu falei, Lilian, ó. A gente nunca fez isso. Não, junto, né? Não, junto. Junto. A literatura é muito clara em relação a isso. A gente acompanhou muitos casos, mas eu e o André, o nosso tempo, a gente ainda tá em sintonia, né? E várias vezes, assim, ó, eu cheguei a mudar o planejamento dela umas 3 vezes. Avanço 1, avanço 2, avanço 3. E eu fiquei, essa semana do procedimento dela, acho que eu nunca te falei isso, foi uma semana que eu fiquei muito... Ansioso. Não é angustiado, ansioso. Falei, cara, será que essa é a melhor decisão? Cara, foi exatamente a minha semana, cara. Exatamente. Cada um sofrendo na sua casa. Fala, people! Começando mais um Suncast, podcast oficial da Sun Surgery. Hoje, muito especial, com a presença de mais um convidado incrível, sensacional. Vou fazer um pouco de suspense, tá? Nessa aula. Verdade, Julinho. É uma honra estar com esse cara aqui, um cara que a gente já conhece há muito tempo, um exímio cirurgião, né? Mas antes da gente entrar no nosso bate-papo, eu quero deixar um recado. Hoje, galera, a Sun tem 3 braços. O braço assistencial, que é a parte cirúrgica. A gente tem o braço digital, né, onde a gente vai lançar alguns cursos e em breve a gente volta com mais informações. Vamos deixar como segredo, como spoiler, tá? E temos o 3º braço, que é o Sun Academy, que já está em atividade, tá? Onde a gente recebe alunos, fellows, para acompanhar um pouquinho da nossa rotina. Tá bem legal mesmo. O fellow, a gente tem recebido já alguns alunos... 3 semanas já seguidas, né? E tem sido uma experiência tão incrível que está sendo muito proveitoso, não só para eles, mas principalmente para a gente, né? Porque a gente está tendo a oportunidade e, por incrível que pareça, a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente. Eu tenho certeza disso. E a gente tem um lema, né? Que a gente transforma vidas através da cirurgia. E a gente expandiu o nosso lema. A gente percebe que a gente, através da educação, consegue mudar vidas também. Então... a Sun está focando e está fortalecendo cada vez mais esse braço. Eu acho que a gente está ressignificando a nossa história, né? Os nossos caminhos. Os nossos valores. Os nossos valores. Propósito, né? Saulo, vai lá, apresenta aí o nosso convidado. Então vamos lá, pessoal. O nosso convidado é um cara que eu conheci. Estamos em 2023, há uns 6 anos. Né? 6 anos. E a gente começou a trocar ideia por mensagem. A gente se encontrou, mas eu vou deixar ele contar essa história. Tá? Então a gente tem aqui o prazer de trazer o nosso amigo, o Dr. André do Lago, cirurgião de mão cheia, tá? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a atuação do otorrino e qual a nossa, digamos assim, relação com o otorrino, aonde a buco entra, como a buco ajuda, né? Então, André, seja bem-vindo ao nosso episódio. Muito obrigado, meu amigo, pela sua presença. Obrigado por aceitar nosso convite, é uma honra te ter aqui, tá? A gente costuma trazer pessoas para cá que agregam, tá? E que a gente sabe que merecem como é que eu posso me expressar? Esse reconhecimento. Então isso é uma forma também de te parabenizar pelo ser humano e pelo cirurgião que você é. Tá bom? Então se apresente e fale quem é o Dr. André do Lago. Ô, meus irmãos, assim, é uma honra estar aqui, né? É uma empresa, a Sun Surgery, que nossa, assim, eu tenho um carinho muito grande, né? A gente tem muitas conquistas juntos, desde que nós começamos lá atrás, né? Naquele encontro, como você estava dizendo, né? Saulo trabalhou com meu irmão, e aí a gente teve esse contato. Eu não sabia disso, não. Foi. O irmão dele é otorrino. Meu irmão é otorrino. Ah, é? Meu irmão é otorrino e fez medicina do sono, né? Depois. E aí, eu chegando aqui, com a mão na frente e outra atrás, né? Sem nada. Mas chegando de onde? Chegando na residência de São Paulo. E aí eu disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Não estava operando, vivendo de clínica, da parte clínica da otorrino, né? Eu digo, cara, eu sou cirurgião, não dá aqui, não dá. Eu liguei pro meu irmão, tô desesperado, porque aqui é um campo muito difícil. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre como é o otorrino aqui em São Luís, né?
E aí eu mesmo assim, cara, eu conheço um buco que tá indo pra aí também. Foi a mesma época, né? Nós chegamos no mesmo período. Mesmo período. O nosso intervalo, acho que eu cheguei 4 meses antes de você. Alguma foi coisa uma assim. coisa assim, foi muito próximo. Aí o meu irmão disse, vou passar o contato, a gente vamos conversar, né? E assim, eu cheguei naquela fase assim de você não saber onde se encaixar, né? Eu não sabia se eu ia seguir a otorrino geral, se eu ia seguir a plástica, se eu ia dar crânio, eu não sabia onde me encaixar. E assim, aquela conversa que a gente teve, ela foi muito clara, porque assim, eu comecei a vislumbrar que existe onde me encaixar aqui em São Luís, entendeu? Que eu não conseguia até então ver onde é que eu ia entrar, né? E aí, assim, passei muito tempo para operar, para começar a ter cirurgia. Como eu estava dizendo, assim, a otorrino aqui em São Luís ela é extremamente fechada, muito fechada. E ainda tem aquela ideia muito antiga de que otorrino só trata a amígdala adenoide e às vezes um septo e acabou. Fugiu disso, não é otorrino, né? E aí, imagina, eu chegar fazendo plástica, nossa, eu não fui bem recebido. A verdade foi essa, né? Não que me trataram mal, mas assim, também não me deram oportunidade. Sim. E assim, aquilo ali, naquela conversa, fez eu ter uma ideia assim de, poxa, tem um caminho para seguir, né? E aonde eu ia me encaixar nisso, né? Porque eu não ia fazer a parte de crânio, de buco, nada disso, mas, poxa, eu posso fazer a minha plástica de face junto. E casou muito bem, cara. Assim, a gente foi, eu acho que a primeira equipe de São Luís a fazer rino com ortognática, que era um tabu, ainda é um tabu, assim, mas a gente tirou de letra e levou bem essa situação, né? E aí vale a pena um ponto, porque eu vim de um centro e eu ouvia colegas falando que a relação buco-otorrino, que faz a parte de crânio-maxilo, em outros estados é uma coisa muito litigiosa, porque entra briga no espaço do outro. A gente tem diversas histórias ao longo do país que isso aconteceu, né? Então, quando o André me ligou, ele falou, cara, eu sou crânio-maxilo. Aí eu falei assim, cara, o cara é crânio-maxilo, tá entrando em contato comigo, será que ele vai querer fazer o que a gente faz? Aí quando eu conversei com o André, tipo assim... Foi a primeira coisa que eu te falei. Eu não quero fazer ortognática, não quero fazer nada disso. Ele me mostrou uma área que eu não conhecia. Eu falei, cara, o cara pode fazer plástica do nariz. E na hora eu já comecei a pensar nos nossos pacientes. Eu falei, cara, os pacientes que a gente opera ortognática, um avanço de maxila, normalmente tende a abrir um pouquinho a base alar. Se eu tiver um otorrino do meu lado, o cara pode naquele mesmo momento já... fazer uma aplicatura diferente. Isso, já fazer um outra coisa, diferente. Nisso que a gente... quando eu fazia a parte da crânio, que a visão do otorrino é diferente, né? Então, assim, o paciente ele vai gerar... A ortognática, ela gera um desvio de septo, ela gera uma perda funcional. A gente sempre pensa na perda, na melhora da área posterior, mas no nariz o paciente tem uma perda funcional importante, né? Então, quando a gente é otorrino, o que a gente pensa? Poxa, eu vou fazer a parte da ortognática, mas eu tenho que corrigir a respiração do paciente. E quando a gente associa as duas coisas, é no mesmo momento que o paciente tem um ganho funcional e estético junto. Então, além dele ter o ganho funcional e estético da parte da buco, ele tem um ganho funcional e estético do nariz, né? Então, assim, por exemplo, você vai tratar um paciente apneico, tá, beleza, o nariz ele não vai contribuir com a apneia, não vai ser grave, etc, por conta de nasal. Mas ele pode fazer uma ortognática e ainda persistir com ronco, que às vezes, corrigindo o nariz, resolve. Zerou o paciente. Então, assim, essa associação e essa visão junta da buco junto com o otorrino, cara, é fundamental. Eu vim de um centro que não tinha briga entre buco e otorrino e crânio e... nada, tanto é que a minha maior, assim, referência foi minha professora de orto. Cara, referência. Uma dentista. Dentista. Ortodontista. Eu falo com ela até hoje, eu converso, bate-papo, assim. Foi, na minha formação, foi uma pessoa maravilhosa, entendeu? Que eu tenho como referência da minha vida. Totalmente diferente. Ela não é a médica, não é otorrino, orto. Né? Então, cara, não rolou esse preconceito na minha formação, né? Então, assim, quando eu cheguei aqui, na minha formação, a gente era muito voltado para trauma, né? Muito trauma. Então, assim, nossa residência era ortognática era em segundo, mas trauma era muito André, grande. onde que você formou?
Beleza, devia ter me apresentado nisso. Não, mas é só pra eu entender. Pois é, eu fiz otorrino, crânio-maxilo e plástica de face. Só me lembra no aqui, base. pra quem tá ouvindo a gente, inclusive, pessoal, acione um sininho no Spotify. Sim. Vocês podem assistir e ver. Assistir e ouvir, perdão, no Spotify e pelo YouTube. Né? Perfeito. Aciona a notificação também, se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum episódio. Me tira uma dúvida, que pode ser a dúvida de quem está assistindo a gente. Formou médico, acabou medicina. Tem que fazer alguma especialidade, tem que fazer algum tipo de residência antes de ir para otorrino? Como é que funciona o caminho? Legal. Isso se confunde um pouquinho com a minha história, né? Vou contar um pouquinho da minha história, porque já vai entrar nisso aí. Eu, quando comecei a faculdade, eu queria fazer GO. Cara, então, ginecologia obstetrícia. Nada a ver com o que eu sou hoje. E, cara, minha formação inteira foi GO. Eu acompanhava a professora de GO, minha iniciação científica foi em GO, minha monografia foi em ensino do ovários policístico. Cara, eu ia ser em GO. E aí é engraçado que, assim, quando eu entrei no internato, que são os estágios, eu passei pela obstetrícia e eu odiei. Tipo, odiei total obstetrícia. Não, mas para fazer GO tem que passar por obstetrícia, não quero. E eu fiquei num limbo, assim, de não saber o que eu ia fazer da vida. E o meu irmão passou para otorrino. Então, otorrino é uma residência de acesso direto. Então, eu sempre quis fazer algo de acesso direto. E aí eu cheguei, meu irmão disse assim, bora, vem fazer estágio aqui, tal, me acompanhar. Eu digo, não, eu não gosto, otorrino é cera e catarro. Aí teu irmão tava onde? Em Presidente Prudente, no Hospital Regional de Presidente Prudente. Aí... É catarro. Mas a gente tem essa ideia, é ser catarro. Eu não quero isso. E assim, aí eu digo, não quero isso, eu não sabia o que eu queria, mas não queria isso. E aí meu irmão, vem cá e tal. Aí eu fiz um estágio lá. Cara, quando eu cheguei lá, eu encontrei um mundo, né? Porque na faculdade a gente não tem noção da otorrino. A gente tem 2 ambulatórios de otorrino no 4º período e 2 ambulatórios de internato. Por isso que o programa de estágio é importante. É isso que a gente está implementando. Porque, assim, é a oportunidade que o aluno tem de conhecer, de vivenciar, de conhecer. Porque isso aí vai ajudar justamente ele a definir qual caminho que ele quer seguir. Exatamente. Perfeito, e isso, eu sou prova disso. Então, assim, eu estava numa fase que eu não sabia o que eu ia decidir. E quando eu fiz o estágio, eu lembro que eu me apaixonei pela cirurgia endoscópica. Eu fiz... Cara, a cirurgia endoscópica é apaixonante a primeira vez que tu faz, porque tu vai lá, tu abre os seios, drena aquele monte de pus, nossa, sai assim, feliz, tudo, né? Por vídeo. Tudo por endoscopia. Vídeo, tudo endoscopia. Então assim, olha, achei linda a cirurgia. Aí meu chefe chegou pra mim e disse assim, o chefe do meu irmão, melhor dizendo, chegou pra mim e disse, olha, tu tem que fazer residência no Hospital de Base São José do Rio Preto. Eu disse, mas por quê? Eu disse, porque lá tem o Dr. Zé Vitor Maniglia, que é a referência no mundo. O Dr. Zé Vitor foi quem modernizou o otorrino no Brasil, né? E ele é crânio-maxilo. Ele é crânio-maxilo. E ele fez a residência dele toda nos Estados Unidos. Ele saiu lá do centro, que é... Nossa, ele tava... E veio pro Brasil porque ele tinha que ensinar o que ele aprendeu. Então, assim, veio ele e o irmão dele. Um montou no centro em Curitiba e ele montou em São José do Rio Preto. E eu fui fazer prova lá meio que... né? Será se der, deu. Se não der, não deu. E pronto, passei. Cara, você já era otorrino? Não, eu era só médico. Certo. Fiz a prova para otorrino, porque é acesso direto, precisa fazer cirurgia antes, né? E aí eu cheguei lá, o que era lá o serviço? O serviço, ele é cabeça e pescoço, é otorrino, mas assim, o forte dele é cabeça e pescoço e a parte reconstrutiva, que entra a plástica e a crânio, entendeu? Então, todo local que tem cabeça e pescoço tem que ter a parte reconstrutiva. E aí, cara, eu fui ver que não era endoscópica. Cara, quando eu cheguei, eu lembro bem, a primeira cirurgia. Cara, amei, assim, foi primeiro trauma que eu entrei. Cara, eu digo, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida, né? E aí eu fiz minha segunda residência em crânio maxilo, né? E aí fiz meu fellow em plástica de face. E aí entrei num grande dilema. O que eu vou seguir? Vou seguir a crânio, vou seguir a plástica de face? Porque você sai pra fazer tudo, né? E aí foi quando eu conversei contigo. Eu tava nesse dilema. Digo, o que eu vou seguir? E assim, ninguém aqui... eu até falei contigo antes de começar o podcast, né? Que eu admiro muito vocês, que vocês são um grupo muito grande, né? E a gente aqui da parte do otorrino, a gente é muito solo. Então você monta segue uma ideia e vai, bate cabeça e tal. E aí, quando a gente conversou, eu digo, cara, o meu caminho é plástica de face, cara. E era uma coisa que eu me apaixonei na residência. Então eu digo, tem que me encaixar aí. Saulo, tu tem noção disso, do que ele acabou de falar, cara?
tu ajudou ele a definir o que ele ia fazer aqui em São Luís quando ele voltou. A área de trabalho. Exatamente. Isso é muito forte. Que bom. Tanto é que, não sei se você lembra dessa época, a gente até trocou umas figurinhas de paciente de ortognática pra gente operar e tal. E aí eu tive um start de uma paciente até que nós operamos. Eu fiz o nariz, depois tu fizeste a ortognática dela. E aí eu disse assim, cara, não tem que ter briga, cara. Não tem que ter... Não tem porquê. Não tem porquê. Ele faz ortognática, eu faço nariz, tá de boa. Entendeu? Então, quando eu comecei a fazer nariz, foi muito engraçado, que aqui tem em São Luís tem umas... como se fosse donos do lugar, né? Sim. Então tem o dono do nariz, dono da mama, dono não sei o que, tem os donos, né? E eu fui operar, cheguei no hospital, o pessoal me olha assim, um moleque aqui, né? Fazendo Ainda tem cara de nariz. Pois um moleque de 6 anos atrás, imagina, né? O que esse cara vai fazer aqui, né? E eu lembro que no centro cirúrgico a enfermeira chegou pra mim assim, toda, tipo... não sabe nada e tal. E eu fiz tudo diferente da cirurgia do que era o padrão. Eu fiz cirurgia aberta. Já fica uma coisa assim meio estranha. Exato, né? Porque eu cheguei quebrando a ideia. Total. Todo mundo faz cirurgia fechada, faz um poste, faz até uma técnica que é mais antiga e tal. E eu não, cheguei fazendo cirurgia aberta, outro padrão de cirurgia. Tirando costela, que o povo não fazia, e aí a enfermeira, eu lembro bem que eu tava terminando a cirurgia, a enfermeira passou assim, ficou atrás assistindo minha cirurgia, né? E aí ela assistindo a cirurgia e tal. O que esse maluco tá fazendo? Exatamente. Cara, tu acredita que depois dessa cirurgia eu operei o marido dela e a filha dela? Cara. Olha aí, ó. Tá vendo? Ela disse assim, não, com esse aqui eu encaminho meus pacientes. Esse aí sabe operar. E André, e por que rino? Cara, na verdade... Tipo assim, te levou pra... Pô, eu quero trabalhar com estética nasal, com na verdade, eu faço de tudo da face, né? Então eu opero otoplastia, faço frontal, tava até hoje fazendo uma fronto com blefaro, né? Então, quais os procedimentos tu fazes? Já aproveita pra essa aí. Pronto. O que a gente sai da residência pronto para fazer? Frontoplastia, né? Elevação de sobrancelha, blefaro, otoplastia, você faz lifting de pescoço, lifting de face, preenchimento com gordura, a gente faz muito isso, né? Você é um cirurgião plástico da face. Exato, né? Mas por que o meu foco, se vocês verem Instagram, etc., é na rinoplastia? Porque a rinoplastia aqui em São Luís ela tem uma carência enorme, né? A rinoplastia ela modernizou muito de 2014 para cá. E eu peguei essa fase da transição das técnicas tradicionais para as técnicas atuais. Então hoje, um pós-operatório de rino nem se compara com o pós-antigo, né? Assim como vocês mudaram na minimamente invasiva, a gente também mudou muito. Então a gente usa piezo, a gente faz infiltração, a gente descolamenta no plano vascular. Então, vocês já viram como é o meu pós-operatório. O paciente nem fica roxo, não fica inchado. É assim. Então, antigamente era um pós muito mais difícil. Então, eu quis quebrar essa ideia de que nariz é um pós difícil. E eu acho que foi por isso que a gente se encaixou tão bem, entendeu? Por isso que juntou com a ortognática, porque aí tu consegue fazer 2 procedimentos em um tempo só. Imagina, então, o paciente é mais tranquilo. Se a gente faz a cirurgia ortognática convencional, tu faz o nariz eu vi dessa fase do a cirurgia ia demorar o quê? Umas 12, muito mais, horas, cara, muito mais. Tanto é que quando a gente conversou de fazer a rino, lembra do primeiro paciente, eu vim dessa ideia da ortognática tradicional e da rino tradicional. O que a gente falava? Nossa, tem que ser um caso bem pequenininho, é só um dorsinho, vai fazer um poste, um delivery, o mínimo possível, porque era uma cirurgia complementar e tinha que ser rápido, entendeu? Hoje, a gente faz uma cirurgia que eu faço, vocês fazem a parte de vocês, eu faço a minha, eu faço cirurgia de 4 horas, 5 horas e de boa. Tiro o costela e vou fazer o nariz de boa. Claro que a gente pegou uma sintonia muito grande, né? Assim, o entrosamento. Hoje é outro do que a gente começou. Então vocês terminam, deixam a cirurgia para mim, o descolamento está quase todo pronto. Então isso agiliza muito o meu trabalho, muito mesmo. Mas assim, casou muito bem as duas coisas, sabe? Sim. Então, assim, foi tudo dessa nossa conversa, cara. Foi as ideias surgindo. Aí, beleza. Tu chegaste, conversou com o Saulo, definiu. Vou fazer mais nariz, focar na rino. Isso. E aí, o que tu buscou mais, assim? Como é que foi esse início? Pois é, o início sempre é difícil, né? Acho que vocês passaram por isso. Nós temos um podcast sobre isso, né? Tem. Falando sobre formei e agora, o que a gente faz? É difícil demais, cara, é difícil demais. Eu cheguei aqui, foi muito engraçado, assim, eu cheguei aqui e assim, como eu falei no início, tem uns donos, né, do nariz, e eu cheguei, fui dar uma aula, me convidaram para dar uma aula, eu fui dar uma aula e os caras chegaram, tu vai fazer o quê? Tu é o quê? Eu falei, sou crânio maxilo, fiz feloimplante de face, meu foco é face e tal.
Mas tu faz o quê? Cara, exato. Mas tu não opera? Eu digo, opero. Mas tu já operou aqui? Eu digo, não operei aqui porque eu acabei de chegar. E tu pensa em fazer o quê? Eu digo, nariz. Mas, cara, fulano, começaram a me apontar. Fulano fez plástica de face e não é nada, é otorrino geral. É melhor você começar a operar amígdala, adenoide e septo, porque senão você não vai ser nada. Cara, foi essa a recepção que eu tive. Caraca. Foi desse jeito. E aí, cara, eu entrei, comecei a trabalhar de clínico e digo, cara, essa é a vida que eu vou ter mesmo, será? Né? E eu disse pra minha esposa em casa, eu disse, olha, eu não vou colocar um paciente de amígdala e adenoide no centro cirúrgico. Não vou. E eu encaminhava para todos. Daí a minha parceira cirúrgica até hoje, né, a doutora Mariana, então assim, os casos funcionais todos eu mando para ela. Não é porque eu não saiba fazer, mas é porque eu não quero associar meu nome a isso. Não que seja ruim, sim, mas é uma linha de vida que eu escolhi. Maurício fala muito isso. E foi uma coisa que a Anelisa falou muito. Se você quer aquilo, mire, foca nisso, foque naquilo. Cara, eu demorei 9 meses para operar. Imagina um cirurgião, 9 meses sem operar. Você fica na abstinência, né? Loucura, assim, pra cirurgia, né? Mas apareceu. A cirurgia aconteceu, foi tudo sucesso, tudo tranquilo. E aí, cara, começou assim devagar. Minha vida foi muito lenta. Então eu tinha um caso a cada 2 meses, um caso a cada 6 meses, assim, muito lento. Mas eu digo assim, meu objetivo é fazer nariz. E é um paciente chamando o outro, né? É uma conversa assim de que a gente nem sabe que está acontecendo por debaixo dos panos. Um vai chamando o outro, vai conversando e a coisa vai crescendo, parece que vai inflando, né? E aí eu comecei a ver que os meus casos precisavam melhorar, né? Por quê? Quando você termina a residência, você acha que você sabe operar. Você sabe técnica. Você não sabe indicação e você não sabe operar. Por incrível que pareça, não sei se vocês tiveram essa experiência. Sim. E eu comecei a ver, digo, cara, quem sabia operar era meu chefe. Porque a cirurgia de rino, eu sempre digo que a cirurgia de rino está aqui. Se eu te disser, você vai fazer X, Y, Z nesse paciente, tu faz. Mas quem planejou fui eu. Eu pensei. Então, assim, chegar um paciente no consultório, você dá o diagnóstico dele, olha, teu problema é esse, é válvula, é isso, tem que tratar isso, e a técnica que eu vou utilizar é essa, isso é um caminho muito longo. E eu levei tempo para entender isso, levei uns 2, 3 anos, batendo cabeça, né, digo, os pacientes satisfeitos com o resultado, mas eu não estava satisfeito. Isso é importante. Entendeu? Porque mostra que tu queria dar o melhor para ele. Exato. E uma coisa que eu digo para meus pacientes, existe sempre três, quando a gente vai liberar uma cirurgia, a gente vai operar, tem 3 pessoas que estão ali. Eu, o paciente e os outros, né? E quem que tem que estar feliz nessa situação? O paciente. Exatamente. Em segundo lugar, o cirurgião e depois os outros. Se eu publicar o caso, alguém gostar ou deixar de gostar, problema, o paciente não satisfeito, ok. E a minha cirurgia, o paciente saiu satisfeito. Por quê? Porque eu usava técnicas que eram costumeiras. E eu precisei, mas eu não estou satisfeito. Eu precisei evoluir um pouquinho. Então fui fazer curso. E como a gente estava conversando antes disso aqui, curso hoje, na área de saúde, é extremamente caro, é um investimento muito caro. Cara. E eu precisei comprar instrumento, precisei fazer, mudar todo o paradigma da rino, né? Então eu olhava e dizia, não é aceitável um paciente ter um pós-operatório hoje que tem que ficar 15 dias afastado. Não é aceitável o paciente ficar com queimose, tudo inchado, olho vermelho no pós-operatório, paciente com o nariz obstruído sangrando, usando tampão, isso não é aceitável. Então, para a gente mudar o paradigma, demora, é difícil, a gente bate cabeça, vai de um jeito, não vai, volta, não é assim, escuta é assado. Escuta muito não, com certeza. Então, assim, eu consegui montar uma estrutura, assim, que hoje ela gira só, né? Ela consegue. Então o paciente já chega comigo, ele já sabe, ele faz cirurgia aberta. No início foi muito engraçado sobre essa questão de cirurgia aberta. Gente, é um cortezinho aqui na columela mínimo, né? Mínimo. Mas isso gerava um tanto estresse, porque todo mundo é acostumado a cirurgia por dentro, né? Não fica cicatriz nenhuma. Isso era um estresse do paciente. Hoje é muito raro um paciente me perguntar se eu faço aberto ou fechado. Nem lembro quando foi a última vez que me perguntaram isso, entendeu? Porque é muito raro. Ele já sabe que a minha filosofia é nariz aberto. Porque muda totalmente um pós-operatório. Então, uma cirurgia fechada, você rompe artéria, você rompe vaso, dói, você sangra. Não vê nada, cara. E a cirurgia, gente, é um corte que desaparece com 6 meses. E muda totalmente o segmento, né? O pós. Legal. Perfeito. O que eu achei interessante, André, muito bacana, porque assim, na tua formação, tu tiveste muito trauma, né? E aí, do trauma, que a gente tem uma caixinha de surpresa, exato,
para algo agora, trabalhar com estética não é fácil. Nunca. Você tem muita expectativa Exatamente. do paciente, dos familiares. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu Dos achei legal. companheiros. Principalmente companheiros Exatamente. e companheiras. Justamente. Então, assim, sai de um lado que tu tem um trauma, que é uma caixinha de surpresa, que tu não pode prometer pro paciente que tu vai Isso. ficar 100% igual ao que era Isso, antes, Isso. né? Mas tu vai conseguir melhorar, com certeza. Antes do acidente, né? Antes do trauma. Para um estético, que tu tem que fazer um planejamento mais aguçado. Apurado. Como é que tu fazes isso? Bom, na verdade, o trauma ele me trouxe muito fundamento, né, em vários aspectos. O primeiro, acesso cirúrgico. Eu lembro, acabei de lembrar de uma situação que aconteceu comigo no meu R1, né? Então a gente tem contato com trauma desde o primeiro dia que você entra na residência, né? E no meu R1, a função de sutura, de face era nossa. E eu lembro que chegou um paciente... Foi uma tragédia, né? O paciente sofreu um acidente de carro e o vidro do carro entrou no rosto e fez um corte que vinha da região temporal inteira, a orelha, tudinho até o nariz, tá? Tudo aberto. E aí, era 4 da manhã, me chamaram pra suturar. E, cara, demorou muito pra suturar a face do paciente. Terminei e tal. Quando eu terminei, meu chefe falou: que é isso que tu fez? Ele não falou com essas palavras, né? Falou porque ele não pode dizer. Ele foi mais forte. Foi. Você vai tirar tudo isso e vai fazer direito. Caramba. Eu não quero cicatriz nesse rosto. Caraca. Cara, eu tive que tirar todos os pontos. Aí ele me entregou assim na minha mão, ó. Nylon 5, nylon 6. Se vira. Se vira. Que mal lhe pergunte, tu suturaste com qual fio? Nylon 5 e nylon 6. Foi o que ele me deu. Na anterior, Na anterior. 4 e 3, né? Fiz a ancoragem com 3 e 4, né? Ele, nylon 5 ou nylon 6. Se vira. E aí, tipo assim, eu fiquei de plantão, um monte de coisa pra resolver, tendo que abrir tudo e suturar tudo. Fiz tudinho, né? Mas isso me ensinou que, assim, você precisa... Não é porque é um trauma que você não pode pensar esteticamente, cara. Perfeito. E isso começou a me chamar a atenção. E outra coisa é que o trauma você tem que ser criativo, cara, no trauma. Vocês sabem disso. É uma caixa de surpresa. É uma caixa de surpresa. Falou, pode aparecer igual tudo. nariz. Nariz, você planeja. Eu sempre digo quando eu vou fazer ortognática, eu tenho 3 planejamentos na rino. Hoje eu não tenho 3, eu tenho 10, 20. Eu tenho opções na minha cabeça na hora da cirurgia. Porque você abre, você imaginar, o paciente tem um fundamento aqui, isso deve ser uma insuficiência de válvula interna. Quando chega lá, é uma malformação de cartilagem, às vezes não tem a cartilagem, tem que criar, entendeu? Então você tem que estar com aquilo na cabeça, preparado. E o trauma, ele te dá essa ideia, que você tem que se preparar, porque pode, aquilo que tu planejou, nada dá certo, né? Legal. Então me serviu muito. Eu gostei muito do que tu falou assim, cara, a gente tem que tratar como se fosse estética. Mas Exato. além disso, ali é um ser humano, né? Exatamente. Ali é o tio de alguém, é o pai de alguém, Exatamente. é a esposa de alguém, né? E isso aí é legal. Nada melhor do que você tratar o paciente, e você tem muito isso, André. Você trata muito bem seus pacientes. A gente sabe disso porque... O feedback que a gente recebe dos pacientes são são esses. compartilhados, né? Sim. Então Exatamente. isso aí... Talvez por isso que somou tanto com a nossa equipe, né? Exatamente. E, cara, onde eu aprendi isso, assim, o Dr. Zé Vitor, ele é minha inspiração, assim... Ele é das antigas, é um cirurgião, assim, que às vezes é um pouco grosso O cara opera muito bem. E assim, ele começou, quando eu comecei a parte de rinoplastia com ele, que é no nosso R3, né? E ele pega pra si, né? Ele não foi o meu chefe de plástica, mas ele foi um dos. E ele que trouxe a modernidade da década de 80 da rino, foi ele que trouxe pro Brasil. Então, o primeiro livro de perfilometria para rino foi dele, ele escreveu, né? Então, ele trouxe a ideia de que não é um nariz. Que todo mundo pensa, nariz, olha aqui, vou fazer isso aqui. Não, é um rosto. É um rosto. É um paciente. Então, assim, você tem que escutar o que ele está dizendo. Porque, às vezes, a gente se delicia com a técnica, né? A gente que é cirurgião, a gente é apaixonado pela técnica, né? Então, a gente, poxa, tem uma técnica nova, tem, sei lá, vou fazer um strut, eu vou fazer um rest angle, que é uma coisa que está em moda agora. Delícia, eu quero testar, eu quero fazer, porque é o melhor. Coisa mais linda do mundo, aí depois do paciente... Não gostei. Não era bem o que eu queria. Exatamente. Aí ele chegou para mim, olha, vamos ouvir o que o paciente está dizendo. Então, na hora da discussão de casos, todo paciente a gente apresentava, até hoje eu mantenho isso, né? A gente apresentava o caso, das fotos, discutia, fazia as medidas, tal, ele dizia assim, e o que o paciente te falou?
Então, ele só decidia que técnica ia utilizar depois de saber o que o paciente disse. Então, aí, beleza, decidiu, a gente fazia todo o nosso esquema da cirurgia. Então, isso eu mantenho até hoje, de ouvir. Porque, assim, isso facilita o nosso trabalho muito, porque às vezes você planeja uma coisa, você está na cabeça aqui, o paciente diz, não é isso. Você evita reoperações, né? Isso facilita muito. Mas, assim, o começo para mim foi essa ideia do Dr. Zé Vitor dizer assim, olha, existe um nariz, existe uma face, existe um paciente. Escute ele primeiro, aí depois tu planeja. Legal, André. Muito bonito isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Beleza, tu voltaste, caiu de paraquedas, sem ninguém para te ajudar, tranquilo. Preciso repaginar minha vida, preciso começar a trabalhar. Aí você escolheu o nariz, entendi perfeitamente. Mas como foi na parte de gestão? Porque até agora a gente viu o André, que era médico, se formou em cirurgia plástica nasal, né, em rinoplastia, chegou no mercado. Como é que foi para ti entrar nessa parte de gestão? Porque é uma coisa que a gente não tem formação nenhuma na nossa graduação, nenhuma. Não tem na pós-graduação. Você coloca a cara, leva a tapa, perde dinheiro, fecha negócio, abre novamente. Eu quero até expandir um pouco a pergunta do Saulo. Não só gestão, mas até mesmo, eu não vou dizer venda, mas assim, como tu vai oferecer um tratamento? Perfeito, legal. Cara, levei muito na cara. não tem outra resposta. Foi engraçado que eu comecei a fazer uns cursos, né, de como vender, porque é uma venda. Sim. Nariz, estética é uma venda. Você tem que convencer. O paciente tem um problema, você apresenta o problema para ele, mas apresentar o problema e daí você ir para o centro cirúrgico é uma distância muito grande. E outra, a gente, como paciente, a gente não entende que o cirurgião tem casa, tem comida, tem que pagar suas contas. Sim. E tal. Então, os honorários, eles são fundamentais. Né? É o nosso salário, né? E aí, eu fiz um curso, foi muito engraçado, que o curso, o cara chegou assim e disse, olha, você tem que vender. Você tem que falar de valor. Você é médico, você não sai aprendendo isso. E a gente sai com vergonha de falar, né? De cobrar, de dizer. Era isso que eu queria dizer. Assim, se sente desconfortável. Só passar valor pro paciente. A gente fica assim numa situação... Mas por quê, né? Exatamente por quê? E aí ele disse, você tem que treinar. Você vai ter que cobrar o paciente. Né? Você não tem que ter secretária para isso. Foi o primeiro curso que eu fiz. Eu mudei isso, mas... E eu comecei a fazer. Cara, o paciente chegava para mim para procurar um desvio de septo, sabia que não era um desvio, que tinha indicação de plástica, tal. Aí o paciente quer fazer pelo convênio. Aí eu disse assim, olha, mas isso aqui não cobre o convênio. E aí entrando no assunto, né? Eu cheguei numa fase que eu estava assim, tão tranquilo quanto a isso, de falar o preço, que eu digo, eu estou na fase 2, que é ter uma secretária. E aí eu fiz um segundo curso, porque eu comecei a discutir com colegas meus, não tem que manter assim, porque não sei o que. Eu digo, não, mas tá num nível que eu não consigo mais... Eu preciso volumizar. Não, e eu tinha já um volume, e eu não conseguia dar preço, eu não conseguia vender a cirurgia, eu não conseguia organizar todo o processo. Todo o processo. Tô entendendo. E aí eu precisei ter uma secretária, precisei treinar. E foi difícil achar. Entendeu? É difícil uma pessoa que tenha o mesmo pensamento que o seu. Porque ela também tem que conhecer um pouquinho do que você faz. E não do que você é. Porque a ideia é que o paciente saiu do teu consultório, a essência dali seja a mesma essência da tua secretária. Sim. Então a secretária tem que saber quem é o Dr. Júlio, quem é o Dr. Saulo, quem é o Dr. André. Perfeito. Porque ela não vai vender uma coisa nova, ela vai vender o que eu já vendi. Entendeu? Então isso é muito difícil. E assim, eu encontrei minha secretária, assim, graças a Deus, e ela entende muito bem o perfil, né? Então, assim, qual que é hoje... o nome dela, André? Maiara. Maiara, pode pedir um aumento, viu? Boa. Boa. Olha, ela recebe bem, hein? Depois paga uma comissão pra gente, Maiara. Então, assim, eu precisei passar por isso e foi muito bom eu dar preço pro paciente, porque hoje eu entendo o valor do meu trabalho. Não é preço. Aí não é preço, é o valor. Então eu entendo, por exemplo, não é só a cirurgia, como já tive paciente. Poxa, mas é só um desvio de septo, doutor? Ou é só um nariz torto? É só, nossa. E aí quando você entende que é toda uma formação, é todo um acompanhamento, é todo um pós que você dá, e eu sou muito chato no pós-operatório, cara. Porque nariz, eu sempre digo para meus pacientes, é um casamento, que tem prazo de validade que é 1 ano. É um casamento. Então assim, no dia que eu opero... É o melhor casamento, André? Nem sempre, acho que com a minha mulher é melhor, viu? E assim, porque eu sou chato, eu cobro. Então eu cobro se o paciente vai, se o paciente não fez, eu cobro lavagem, eu cobro limpeza. Eu às vezes mando meu paciente no consultório só para eu tirar a crosta nasal.
Quem é que faz isso? Assim, eu faço. Porque eu sei que se eu deixar a crosta nasal, vai evoluir com infecção. Então, eu sempre digo para meus pacientes, o nariz, ele avisa antes de dar problema. Ele te avisa dias antes. Então, se você tem uma janela de tratamento, por que você não vai instituir? Então, eu sou muito assim, paciente tem meu telefone pessoal. Então, assim, às vezes, eu tive paciente que me ligou 3 da manhã. Entendeu? Tudo bem, mandou mensagem, não foi ligação, mandou mensagem. Eu tava com meu filho, ok, respondi, né? Mas assim, pra você ter noção de que eles têm total intimidade comigo. Verdade, né? Entendeu? Sim. Total. E assim, isso tem um custo, gente. Não adianta eu achar que o convênio vai me cobrir esse pós que eu dou. Não dá. Na verdade, isso aí talvez seja até a parte mais importante, né? E é a parte, mais importante. Porque assim, tato. É muito fácil você operar e dizer assim, ó, fulano vai fazer teu pós-operatório, então se acontecer algum problema, você vem. É muito fácil. Mas o paciente só se sente acolhido no pós, não é no pré. No pré, todo mundo oferece um serviço que é top, mas ele só é top se no pós o paciente for acolhido. Cara. Justamente. André, é o que a gente fala lá na SAM. O destino é o mesmo. Se eu operar, se você operar, se o pessoal, um cara na Somália operar, o resultado técnica é vai mesma. ser o mesmo. O que muda? A experiência, Exatamente. a jornada que aquele paciente vive naquele trajeto até o resultado final dele. Exatamente. Então, hoje, eu, Saulo, como paciente, eu quero humanizar. Eu quero que o meu médico seja um cara que me pergunte, cara, como é que você tá? Exatamente. Cara, você tá com dor? Às vezes, uma mensagem de texto, não precisa nem ser sua, da sua secretária. Ei, como tá sendo teu pós-operatório? Cara, eu como paciente, e eu sou paciente de outras especialidades, muda muito o dia. Totalmente. Vale muito a pena. Então, o que a gente precisa é um pouco mais dessa humanização na área. E eu acho que talvez esse seja o nosso diferencial. Com certeza. Tá? Justamente. Com certeza. E, cara, eu não consigo pensar... É assim, eu já tive algumas experiências. Meu filho operou, por exemplo. Um cara topíssimo do Brasil, não tenho nada a reclamar. Mas eu já tive do lado de lá. Do que é ser um pai levando um filho pro centro cirúrgico, né? Eu operei muita criança, a gente fazia muita amiloadenose na cirurgia, na residência, porque é da otorrino, né? E você tá lá, você recebe a criança, tal, põe na mesa, anestesia, opera, tira a amígdala, acabou, terminou a cirurgia e aquela orientação em conjunto, olha, vai acontecer isso, aquele mesmo textinho e vida que segue. No dia que eu deixei meu filho no centro cirúrgico, cara, você não tem noção. O coração apertou, né? Vocês não têm noção do que é isso. Meu filho operou 4 vezes. E assim, as 4 vezes foram extremamente difíceis, né? A primeira foi a pior. Não foi a pior. Foi difícil. A terceira foi a pior, vou explicar por quê. E na primeira cirurgia, meu filho assim não sabia. 3 meses, não sabia o que era. Foi lá, beleza, deixei na maca e tal. Mas meu coração de pai, eu saí de lá, eu sentei no pré-cirúrgico e só chorei. Assim, eu não tava preocupado com a cirurgia do meu filho. Eu sabia que ele tava em boas mãos. Tava cuidado por Deus. Era só a situação, né? A situação. E eu comecei a entender o que é um pai deixando uma filha ou um filho para fazer uma cirurgia. E aí, na terceira cirurgia, meu filho já falava, né? E meu filho me agarrou, indo pro centro cirúrgico. Ele não sabia dizer medo, ele dizia susto. Ele foi da internação até a mesa cirúrgica no meu ouvido falando susto. Você não tem noção da dor que isso dá. Então isso me fez crescer como profissional. Foi uma situação muito dura pra gente, mas isso me fez crescer como profissional. Você não tem noção. Mas é engraçado. Hoje mesmo, sem brincadeira nenhuma, eu consultei uma paciente que vai fazer uma cirurgia de protocolo, implante, maxila toda. Porque ela não tem dente, a gente vai colocar os implantes para ela ter o sorriso de volta. Foi uma coisa que eu falei para ela: dona fulana, o tratamento e a forma como eu quero lhe atender é como se a senhora fosse minha mãe. Que é justamente isso que você tá falando. Exatamente. Né? Tu te colocou no lugar de um outro pai, de um esposo, de uma esposa que foi deixar a esposa, ou o esposo, o filho. E eu tive na minha vida assim, profissional, eu tive 2 histórias assim que elas me marcaram muito. E na época eu não entendi porque eu nunca tinha passado pelo lado de lá, né? Eu tive logo que eu cheguei aqui em São Luís, operei um rapaz que ele teve um trauma nasal, quebrou e tinha feito a cirurgia, não deu certo e fui reconstruir. Tudo tranquilo a cirurgia, só que a esposa e ele tinham brigado antes de ir pra cirurgia. E a cirurgia demorou muito, né? Então ela ficou desesperada lá fora e eu tive que sair da cirurgia pra conversar com ela e dizer que tava tudo bem, né? Que tava tudo tranquilo. Já era programado, ó. Era uma cirurgia longa, mas assim, enfim, todo aquele sentimento. Aí eu pensando, mas
por que disso? Na época eu não entendi, nunca tinha passado pela situação. E a outra situação foi uma mãe. Eu fui fazer a cirurgia dela, fiz da filha, ela deixou no centro cirúrgico, e ainda a cirurgia falou assim, essa aqui é meu tesouro, tô te entregando meu tesouro. Muito isso. E aí eu, tá, beleza. E aí eu operei, avisei que tava tudo bem, terminou a cirurgia, fui pra minha casa, normal, né, padrão. E aí, ela demorou muito pra voltar da anestesia, assim. Ela já tava acordada, mas ficou naquele... Acorda, dorme, no RPA ali 3 horas. Isso. Aí ela me ligou, era mais 11 da noite, a cirurgia tinha acabado 7. Ela me ligou assim, chorando. Minha filha morreu, você não tá querendo me dizer, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, não, sua filha tá bem, minha filha morreu, desesperada. Eu saí de casa, fui direto pro hospital. Cheguei lá, aí quando eu cheguei, a filha dela tava chegando. Tava chegando no quarto. Aí assim, ela sabe, ai, minha filha, né? E aquilo assim me marcou, né? Eu disse, mas eu não falei que tava tudo bem. Ele disse, não, mas eu não vi minha filha. Não dá pra... Não dá, né? Não é questão de confiar, mas... Aconteceu com coração de pai, né? Aí quando meu filho operou, eu fui entender. Digo, agora eu sei qual é essa situação, essa sensação. Nossa. Você não quer entregar o teu filho para outro. Você quer ter o controle. Teu filho é teu, né? Você tem essa ideia que teu filho é teu. Então assim, quando você entrega para outro vai operar teu filho... Você já quer de volta logo. E você tá fora do controle ali. Você não tem noção. Você é aquela pessoa, você não sabe nem o que tá acontecendo ali dentro. Eu não queria assistir a cirurgia do meu filho, né? Mas você não tem controle nenhum. E eu acho que esse entregar é muito difícil, né? Então, isso me fez mudar meus conceitos inteiros. Então, assim, responder uma mensagem, às vezes, um paciente diz pra mim, é uma pergunta boba, doutora. Eu disse, não é boba. Não é boba. É uma pergunta que é importante. Para você é dúvida, então para mim é necessário responder. Legal, entendeu? Show. Eu quero te fazer uma pergunta. Uma curiosidade, na verdade. Vamos tu falaste algumas coisas de complicação, reoperação, né? Qual é a mais comum dentro das complicações após rinoplastia? Show, isso é bem legal da gente conversar. Existe a mais grave, que é a que a gente se preocupa, né? Que é a infecção. Infecção, assim... É o nosso calcanhar de Aquiles. Porque assim, uma infecção, você vai ter uma infecção de mama, abriu, você dá um pontinho. Nariz não, destrói o nariz. A infecção nasal, ela consome toda a cartilagem nasal. Então é uma cirurgia, você vai ter que reoperar o paciente. Então assim, é uma cirurgia que o reop é absurdamente difícil. Por isso, pacientes do Dr. André do Lago, seguir todas as orientações. É por isso que eu sou chato no pós-operatório. Entendeu? Eu sou chato. Essa é a mais grave de todas. Assim. Todo mundo pensa assim, vou morrer na cirurgia? Não, gente. Rinoplastia é uma cirurgia que é para ser tranquila. É um paciente que é letivo, um paciente bem, de saúde. Não é para ter esse tipo de complicação. Até porque, graças a Deus, eu nunca precisou de paciente para UTI, nada disso. Mas infecção já tive algumas bem sérias, né? Então, assim, é uma dor de cabeça muito grande. O paciente pensa assim, eu tive infecção, beleza, o cirurgião vai dormir em paz. Não, eu não durmo em paz. Impossível, porque eu sei do potencial que aquilo tem, né? Já tive infecções muito leves, mas já tive infecções muito sérias, né? E a prevenção é muito simples. É lavar o nariz, é limpar. É só limpar, entendeu? Então é por isso que eu bato muito na tecla, porque é só limpeza. Agora, complicações leves, deiscência é muito comum, mais comum, sangramento é uma coisa extremamente comum, claro, hemorragia nasal é muito raro, né? Apesar de eu já ter tido algumas, precisar tamponar e tal, mas é muito raro. Ainda mais com as técnicas mais atuais, que você faz uma cirurgia no plano certinho, você cauteriza. E outra coisa, o principal local de sangramento é septal. Então eu sempre faço pontos ali para segurar, para evitar que forme hematoma. Então você tem um cuidado maior. Então sangramento pode acontecer? Obviamente que pode, que ponto rompe, ponto sai. Pode, mas é muito mais raro. Mas assim, o grave é a infecção. De longe. Sei que o que preocupa o paciente não é a infecção, mas o que preocupa o cirurgião é a infecção. Tá? E André, eu tenho uma pergunta de uma paciente, na verdade, me procurou no consultório e ela me procurou para fazer ortognática e rino ao mesmo tempo. Eu olhei para ela e falei assim, calma, não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Mas doutor, eu vi que fulana de tal fez. Então, André, eu vou jogar esse pepino para você responder. Existem situações que você acredita que não dá para fazer a rinoplastia junto? Boa pergunta. Eu observo alguns colegas, eu não sou muito a favor daquele posicionamento muito radical. Tem gente que fala assim, eu sempre faço ortognática com rino junto. Tem um que fala assim, eu nunca faço. Eu acho que existe
Tem que ter um equilíbrio aí, né? entre isso. Eu acho que antes de equilíbrio, tem que pensar assim, indicação Exatamente. e como é o paciente, né? Assim, talvez. Isso é bem legal, porque quando a gente começou a fazer, a gente tinha aquela ideia, nada pode. Né? Não sei se tu lembra isso. Lembro. Mas se acontecer tal coisa... não sei, tá. Por quê? Porque eu vim de uma formação em que a própria rino era diferente. Então tinha aquela ideia. A rino é ortognática, então uma ortognática é grande, vai... E quando a gente vê que a gente consegue minimizar o trauma local, a gente consegue alçar voos maiores. E a gente foi testando o que pode e o que não pode. Sempre foi eu avanço, opa, esse aqui não dá e tal. A gente foi não é que o paciente seja cobaia, não é isso. Mas a gente testa técnicas, porque aquilo vai ser melhor para o paciente. E o que acontece? O que a gente vê claramente? Se eu tiver uma maxila que seja sustentada, que ela esteja sustentada, eu sempre digo, a maxila é o chão do meu nariz. Ponto. Então, se eu tenho uma maxila que ela não foi segmentada, uma cirurgia que foi muito bem feita, que as placas estão no lugar, não tive grandes rotações, né? Porque o que a grande rotação gera? Se você roda muito, você vai impactar diretamente no nariz, para bem ou para mal. E eu tenho que fazer o movimento contrário da rotação. Então, se eu impacto, eu tenho que fazer, o nariz vai subir, eu tenho que reduzir o nariz. Se eu rodo no sentido horário, eu tenho que elevar o nariz, porque ele vai cair. Quando eu tenho grandes rotações, eu prefiro cicatrizar. Porque é mais fácil eu conseguir um resultado consistente, né, do que a gente fazendo no mesmo momento. Porque qual é o grande problema? 1 milímetro para ortognática, às vezes, não é nada. Mas para nariz, é a diferença entre o paciente sair satisfeito da sala ou odiando, né? Então, já aconteceu com pacientes nossos, inclusive, que o paciente foi fazer, aí depois fazer uma aorta, movimentou 1 milímetro. Estragou o nariz, né? Então, quando eu tenho grandes movimentos, é melhor separar. Ou segmentações, né? Então, segmentar não é um bom momento fazer junto. Porque você é só pensar, o teu chão está fraturado. O teu chão, que é o sustento do teu nariz, não vai me dar sustento. Então, confiar em fibrose, que é uma coisa que a gente fazia muito antigamente, de fazer uma cirurgia, a cirurgia anterior, você não estruturava o nariz, você não pensava o nariz como se fosse um prédio, com coluna e viga, você pensava que a fibrose vai segurar o nariz. Cara, a gente já viu que isso não acontece. Não acontece. Fibrose é um tecido cicatricial. É inelástico? Tem uma tensão? Tem, mas gente do céu. E pior, assim, é imprevisível. Totalmente imprevisível. Cara, quando você pensa que antigamente você abria o nariz, você tem uma técnica chamada Mac-Hindu, uma técnica da década de 60, né? E a técnica Mac-Hindu é o seguinte, você abre, você tem uma tesoura específica, tesoura de Foreman, que você entra de trás para frente, na técnica chamada de técnica retrógrada, você faz umas aberturas para gerar fibrose e consistência da ponta. Cara, você pega o nariz negroide e vai fazer isso. Não faz, não dá certo. É muita fé aí, né? Nem no nariz que você pensa, o nariz caucasiano, pele fina, que teoricamente é só um detalhe. Aquele europeu, aquele padrão europeu, né? Não sustenta. Imagina num paciente que tem pele grossa. E André, você se lembra da nossa primeira paciente? Lembro perfeitamente. Lembra? Cara, lembro perfeitamente. Tu já tava na Sanjo? Não tava. Eu não tava nem aqui ainda. Não tava, né? Tava em São Paulo. Eu fiz minha residência em Araraquara. Foi? Opa! Eu fiz mestrado, doutorado em Araçatuba, conheço bem Rio Preto. Eu conheço o professor Manilo. Júlio, é bom demais. A nossa primeira paciente não tem problema falar o nome dela, não. Ela tá feliz? Demais. Então fala, pô. Lilian. Manda um beijo pra ela. Beijo, Lilian. Tá mais linda do que já era. Porque a Lilian, quando procurou a gente, era uma moça já muito bonita. Era. E ela tinha umas queixas bem pontuais. Era um pouquinho de sorriso gengival que a gente tentou várias vezes. Cara, esquece esse sorriso gengival. E uma classe 2. Exatamente. Né? E só que aquilo que tu falou, nosso presente era dela. Ela queria corrigir aquele milímetro de sorriso gengival e queria avançar o mento. E impactar, né? E queria fazer a rino também. Exato. E aí eu te mandei ela, né? Aí cara, acho que a gente passou uns 2 meses, André, planejando esse caso ou mais. Eu tava com um pouco de medo. Eu também, não tem noção. Eu nunca tinha feito. Primeiro caso, né? Foi o primeiro caso aqui em São Luís. Então, se desse errado. Nossa. E eu fui muito claro com ela. Eu falei, Lilian, ó. A gente nunca fez isso. Não, junto, né? Junto. A literatura é muito clara em relação a isso.
A gente acompanhou muitos casos, mas eu e o André, o nosso tempo, a gente ainda tá em sintonia, né? E várias vezes, assim, ó, eu cheguei a mudar o planejamento dela umas 3 vezes. Avanço 1, avanço 2, avanço 3. E eu fiquei, essa semana do procedimento dela, acho que eu nunca te falei isso, foi uma semana que eu fiquei muito... Ansioso. Não é angustiado, ansioso. Falei, cara, será que essa é a melhor decisão? Cara, foi exatamente a minha semana, cara. Exatamente. Cada um sofrendo na sua casa. E aí eu tinha conversado com o André, o que eu não posso fazer na cirurgia? Isso, eu Ele lembro falou, cara, disso. ó, deixa o septo do jeito que ficar. Não mexe no septo. E não fecha a base né? Cuidado quando você baixar a maxila para não romper a membrana nasal. Eita, aí, cara, aí eu fiz um voo mental, a cirurgia era sábado, eu passei a sexta-feira de madrugada decorando tudo que ele tinha falado. Não faz isso, não faz assado, não faz isso. E na hora da cirurgia, cara, desculpa, mas eu preciso falar. Travou total, cara. Eu falei, cara, eu não posso romper essa membrana, eu não posso romper essa mucosa nasal. Porque se eu romper, André vai falar assim, ó, aconteceu isso, mas foi a ortognática que fez. Acabou a cirurgia só falando assim, pessoal, que se romper a membrana na cirurgia... Hoje tá de boa, hoje tá de boa. Mas isso aí, quantos anos atrás? 5 anos, sei lá. A Lília deve ter mais ou menos isso, cara. Por aí, sei lá quantos anos. 5 anos de operado. Acabou a cirurgia. Aí André entrou. Eu entrei nessa cirurgia contigo, não foi? Entrou a Mari. Beijo, Mari. Saulo ficou até o final só pra garantir. Cara, eu queria ver quero ver o cara operando. E hoje, eu só chego na hora da meia hora da cirurgia, né? Mas nessa cirurgia eu cheguei cedinho. Teve isso. Foi, é mesmo. Além de ser ele falando, eu falei, cara, essa cirurgia tem que ser redonda. Eu não podia nem, tipo assim, porque tu vacila, às vezes tu cobre aqui, né? Eu tinha que saber qual era o padrão cirúrgico que eu entrei em campo, cara. Eu entrei em campo. Cara, é muito legal ouvir isso, sabe por quê? Porque hoje, tipo assim, a gente vai na cirurgia, começa, a gente opera, o André chega, a gente manda uma mensagem, André, a gente tá finalizando. Aí o André chega. Hoje, já rola uma confiança tão forte, a programação cara. É muito, muito clara. Vocês, olha, eu fiz isso. Eu chego lá, confirmou. Tá falando a mesma língua. Então, pô, isso aí eu me lembro de estar falando, Maurício e Alisson, cara, amanhã é a cirurgia da paciente do André. Pelo amor de Deus, cara, vamos chegar cedo, vamos fazer tudo bonitinho pro cara ficar com uma impressão legal nossa. Acho que a gente nunca chegou tão cedo os três numa cirurgia. Né? E o André chegou junto. Cara, você tá nem entubada, cara. Bem entubada. Quando acabou a cirurgia, quando eu olhei pra ela, eu falei assim, cara, a melhor decisão que a gente tomou. E, cara, eu vi o caso agora lindo eu vou falar do meu lado, né? Essa tua sensação foi a mesma que eu tive. Eu disse, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Foi isso que eu pensei. O que eu tô fazendo da minha vida? Porque eu tô numa fase que eu tava chegando em São Luís, foi mais ou menos isso, né? E aí a gente vai fazer uma cirurgia que eu já fiz, mas com pessoas conhecidas, conhecendo a técnica dos caras, eu nunca vi eles operando, que foi assim, vai né? que eles são malucos que estão fazendo não sei, assim. Eu não sei o que eles fazem, né? Então, e aí eu digo, gente do céu, e que planejamento eu vou fazer com o nariz, né? Que, cara, pensa numa cirurgia difícil. Vocês não têm noção, né, do que aconteceu. Eu lembro que uma coisinha que até hoje eu me lembro da cirurgia foi uma retração alar que ela teve. Lembra? Lembro. Cara, pensa numa coisa difícil de corrigir. Eu me lembro. Pensa numa coisa difícil. E assim, hoje a gente tem técnicas para corrigir retração alar. Na época não tinha técnica para corrigir retração alar. Assim, técnicas boas, né? Porque hoje tem técnicas maravilhosas. Na época não tinha. E aí caraca, eu preciso entregar um resultado que seja o melhor da minha vida, né? Porque a mesma coisa, você tinha que estar impressão boa, tinha que estar impressão boa também. E aí eu fiquei. Eu lembro que a Maria André tá bem, eu digo, não tá bom isso aqui, não tá bom isso aqui. E aquela cobrança, nossa, ficou perfeita, a paciente tá maravilhosa. Mas ele é um dos nossos resultados. Ficou linda, a paciente, ficou linda. Bonitos, cara, para mim, assim. Não, ficou linda. Eu conheço o caso. Eu não tava junto, mas... Ficou lindo o resultado dela. Mas foi sofrência, viu? Literalmente, foi sofrência o negócio. Mas deu certo. Mas depois disso... disso... o primeiro, talvez. Depois disso... Só teve caso lindo, cara. Aí a gente falou, o da Bruna, esse bicho. cara é bom. Aí depois eu e a Bruna...
A Bruna ficou bem exigente, né? Bem Diga-se exigente. de passagem. Beijo, muito Bruna. exigente. Beijo, Bruna. Bruninho. Beijo, Bruna, verdade. E que, por um lado, serviu para aumentar o nosso nível cirúrgico. Exatamente. Porque ela veio com uma passagem de volta. Exato, cara. Então a gente tinha uma janela onde a gente tinha, tipo assim, ó, a minimamente invasiva tem que funcionar. Agora. Agora. Exatamente, cara. Entendeu? E assim, foi uma responsabilidade muito grande, porque, cara, a gente pode falar abertamente, ela é da Rússia, ela tinha a possibilidade de operar com qualquer cirurgião no mundo, Verdade. né? A gente pode falar assim de referência, ela podia ir para a Alemanha, inclusive ela tá na Alemanha agora, hoje operar com é. o Gubich, que é o melhor otorrino que faz nariz no mundo. Caraca. O inventor das técnicas de rinoplastia É atual. Alemão. E ela mora na Alemanha, cara, hoje. Então ela poderia operar com ele. Ela escolheu operar com a gente. Eu lembro que eu conversei com a minha secretária e falei assim, olha, conversando sobre propósito, né? Uhum. Propósito de vida, e eu disse assim, o que faz uma pessoa sair lá da Rússia na época, né, para operar com a gente? Aí ela disse assim, não sei, doutor. Porque é mais barato? Tipo, não. Porque ela acha que nós somos os melhores profissionais do mundo. Eu me lembro exatamente o texto que ela me mandou no Instagram. E não vou falar, mas é exatamente isso, cara. É exatamente isso. Eu tinha muito medo da cirurgia, mas eu vi que mudou. E vocês estão na frente disso. Foi exatamente... Eu não li essa parte, né? Mas assim, o que eu conversei foi exatamente isso com a minha secretária, meus funcionários. Pra quê? Não é porque vai receber melhor ela do que o outro. Não. Foi para entenderem o objetivo do que a gente está fazendo. Né? Então, assim, não importa se o paciente é daqui de São Luís, se o paciente é da Rússia, se o paciente é de Recife. O objetivo que a gente tem é entregar o nosso melhor. E dar para ele a melhor experiência possível. Possível, com certeza. Independente de qualquer coisa. Perfeito. Isso não é fácil, não é fácil. E assim, os casos, a gente foi aprendendo assim, dia a dia. Dia a dia do que pode, do que não pode, como faz, de como não faz. E hoje é muito mais claro, não sei se para vocês é assim, mas para mim é muito claro. Chega o paciente no consultório e digo, olha, isso aqui não dá para fazer junto. Sim. Vou separar. Sim. Ponto. Vida que segue, você faz, depois me entra em contato e vida que segue. Show E demais. os pacientes admiram muito isso. Com Por certeza. quê? Eu podia chegar no consultório do André e ele me operar. Exato. Botou o dinheiro no bolso e falou, ei, não vou te operar, porque o teu problema hoje não é esse. O teu problema é o teu queixinho que tá para trás. Cara, eu faço harmoniza muito isso, isso cara. que a gente harmoniza o nariz. Pronto. Eu não me preocupo com o valor. O paciente pensa que vai chegar no meu consultório, eu vou empurrar uma cirurgia goela abaixo com ele. Eu faço uma avaliação do paciente, do rosto dele. Então, assim, quando eu vou liberar uma cirurgia, o paciente, eu converso de tudo. De tudo. Você precisa de um preenchimento aqui no malar. Eu faço preenchimento no malar? Não faço mais, já fiz, não faço mais. Mas eu digo, olha, você tem que fazer aqui. Quem vai fazer? Tem fulano que pode fazer para você. Você precisa de um queixo. Não adianta eu operar teu nariz se tá faltando queixo. Você precisa corrigir tua orelha. Você precisa fazer isso. E eu falo isso para todos os meus pacientes. Perfeito. Então, assim, é um planejamento de rosto pro paciente, né? Então, assim, não adianta. E eu já neguei muita cirurgia de paciente chegou para mim, quero fazer nariz, mas daqui a 2 anos eu vou fazer ortognática. Faça a tua ortognática. Mas eu não quero esperar. Faça a tua ortognática. Se você quiser operar nariz comigo, a programação é essa. Ou fazemos junto a ortognática correndo, ou faça a tua ortognática, depois eu faço o nariz. Perfeito, né? Entendeu? Muito Então, bom. assim, eu não tenho medo de perder esse paciente, porque se ele realmente não quiser, É porque não era para ser. não era para ser. E assim, eu tô oferecendo o melhor para ele. Então, se ele não entendeu que isso é o melhor, é porque não é para operar. Não é pra estar contigo. Perfeito. Entendeu? Perfeito, cara. A gente já tá chegando no Passou, final, cara, toda vez infelizmente, passa cara. rápido. Muito rápido, foi bom, viu? Será que Muito tem bom. como a gente falar aí? Tá chegando no final, seja aquele, se não A gente pode botar na edição aí, pedir pra galera colocar. Acho que vamos deixar ele falar, né? Vamos dar um André, tempo nós maior. temos 3 minutos, mande uma Mande mensagem aí, final. suas considerações finais. Antes do André entrar, eu acho que vale a pena eu mandar um recado pra galera. Pessoal, não se esqueçam, pra gente é muito importante vocês comentarem, curtirem, tá? E Ajuda a gente aí, galera. ligar a notificação, porque toda vez que chegar um episódio novo, a pessoa vai ser notificada, né? E os nossos últimos episódios foram muito legais. A gente teve o Danilo, teve a Annelisa, tem muita gente legal. Tem, a gente cara. tá com o André. A gente teve um episódio com o Weslene, a nutricionista, nutricionista. E o Alexandre, o Olha que fisioterapeuta. legal. Entendeu? Mas é paciente nossa também. Então, a gente tem comentou. E ficou lindo o nariz Ficou, dela. ficou muito lindo. Ficou lindo. Então, não deixem de fazer isso, tá? Meu Instagram, Saulo de Matos, tá bom? Siga o Instagram da Sam também,
Sun Surgery. Sun, S-U-R-G-E-Y-R-Y. Cirurgia em inglês. Isso. Tá? Sun Surgery. Tá? André, manda aí suas considerações finais. O teu Instagram? Eu vou falar logo? Então tá Fala bom. logo aí. Finaliza. Então eu vou logo agradecer. André, muito, muito obrigado. Eu acho que foi muito elucidativo. Ficou muito claro, eu acho, para quem tá assistindo a gente, indicações. Sim, como qualquer outra cirurgia, pode ter complicações que, se você fizer com um profissional capacitado, resolve-se a complicação também e vida segue normal e o resultado vai ser alcançado. Isso é bom frisar. Né? O André, o doutor André do Lago, na verdade. Uhum. Agora eu vou me referir assim, deixando um pouco o lado pessoal, falando do profissional, que eu sei que não desprende do pessoal. É um ser humano, realmente ser humano. Né? A gente vê isso pelo feedback dos nossos pacientes, né? Que a gente compartilha. É uma unanimidade. Cara. É você fazer o seu melhor, né? Sempre buscar fazer o seu melhor com excelência, com honestidade, que eu gostei muito agora de você falar, paciente, eu vou indicar o que ele precisa, né? Isso mostra caráter, honestidade, né? Então, assim, eu quero te dizer que eu já era teu fã, virei mais ainda e eu admiro muito, muito o seu trabalho. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Meu Instagram é dr.juliocoliveira. Sigam a gente nas redes sociais, deixa o sinozinho do Spotify ativado, se inscreve no nosso canal e eu vou deixar agora o André passar suas considerações. Perfeito. Primeiramente, assim, a Sun surgiu junto com o meu surgimento, digamos, aqui em São Luís, né? E a gente cresceu juntos, né? Vou me emocionar, rapaz, eu sou muito fraco pra essas rapaz, coisas. Saulo cara, chorando de novo, eu já não aguento mais, cara, porque é muito choro. E assim, eu tenho orgulho de vocês, eu estava falando antes disso aqui, vocês têm um grupo muito coeso, muito, muito forte, né? Que isso me dá admiração por vocês, né? Vocês vão muito longe, participar disso aqui, desse projeto aqui foi, nossa, maravilhoso. O bate-papo da gente aqui sempre fluiu tranquilo. Até a gente conversando de pacientes. Não tinha roteiro. E a gente conversando de pacientes é da mesma forma da gente estar conversando aqui, né? E assim, é um prazer muito grande. É um prazer muito grande operar com vocês. Vocês são cirurgiões indo e voltando. Assim, quando eu indico vocês para meus pacientes, eu indico de coração aberto, que eu sei que eles vão ter melhor tratamento, né? Então, assim, vocês estão no caminho maravilhoso, né? E eu desejo, assim, que esse projeto e todos os outros cresçam na vida de vocês, que Deus abençoe, assim, grandemente vocês, amém. E que a ideia de mudar a vida seja isso mesmo, que venha de dentro do coração, né? De ser pessoas éticas que vocês são, ser pessoas honestas que vocês são, de ser pessoas compromissadas com o paciente que vocês são, né? Isso só faz crescer. E a gente só cresce quando a gente é verdadeiro. A gente não tem como ter uma verdade escondida. Eu não sou aquilo, eu tento mostrar. Pode ser enganar 1, 2, 3, mas a coisa só cresce quando você é verdadeiro, né? Então, assim, eu quero agradecer. Só tenho a agradecer a vocês, o nosso compartilhamento de pacientes, os nossos pacientes, os nossos ouvintes, né? E, assim, espero que nossa parceria se mantenha por muito e muito tempo. A gente evoluiu para outras coisas também, né? Cirurgias diferentes e tudo mais. Meu Instagram, quem quiser acompanhar, é o @Dr. André do Lago, né? Tem meu site também, que é drandredolago.com. E me sigam, né? E lá eu sempre falo sobre nariz, falo muito sobre nariz, porque tem muita coisa para falar e não me canso de falar porque eu sou apaixonado por isso. Maravilha. Obrigado, Andrezão, valeu. Obrigado, viu? Valeu, galera. Obrigado e até a próxima, hein? Obrigado, galera.